Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Então, nós estamos aqui para a nossa última aula da 15ª semana, certo? Amanhã já é o formulário de avaliação, fica de olho, certo? Então, hoje nós estamos aqui na quarta-feira, dia 23 de junho, nós vamos para a nossa aula 5, certo? Ciências no livro e matemática impressa. Então, no livro de ciências, nós vamos fechar o capítulo que fala sobre os micro-organismos, certo? Então, nós temos aí uma atividade falando bastante dos protozoários, que foi o último assunto, né? Lembra dos protozoários, os parasitas, certo? Então, nós vamos fazer essa atividade e daí em seguida esse capítulo ele é encerrado para a gente começar outro depois. Leia o poema primeiro. Eu vou ler com vocês aqui, ó. Não existe dor bonita, nem dor que seja melhor. Mas entre as dores do mundo, haveria uma pior? Então é só para a gente entrar no assunto sobre dor, né? Que é um dos sintomas de quando a gente está doente, não é verdade? Então nós vamos responder algumas questões abaixo. A letra A lhe pergunta assim: a dor é um aviso. A dor pode nos avisar do quê? O que ela pode nos avisar, né? O que a dor pode estar nos avisando? Então imagine aí, pense, converse com a família. Se precisar ler o texto novamente sobre sintomas, né? Então, o que é a dor? Ela pode ser aviso do quê? Letra B. Considerando que uma pessoa, né, ela está com a doença de amebíase, em qual parte do corpo ela sentirá dor? Lá no texto dos protozoários falou dessa doença. Lembra que é um parasita que entra onde? Onde é que ele fica alojado lá fazendo a festinha dele, provocando a doença da amebíase, certo? Esse parasita provocador aonde? Então, aí você vai ler ali o texto do protozoário de novo, né? Está nas páginas anteriores. C. Dor em determinada parte do corpo. Pode ser um aviso de mais de um tipo de doença, né? Justifique. Então, por exemplo, se eu tiver dor no estômago, que doenças podem ser? Se eu tiver dor no intestino, o que poderia ser, né? Se eu tiver uma dor em outra região do corpo, é isso que a pergunta está querendo aqui de você. Dor em certas partes do corpo pode ser que tipo de doença? Aí para você dar um exemplo para a gente, tá? Qualquer coisa, folheia de novo, vai lá atrás nas folhas anteriores, leia, né, sobre as doenças quando falava lá, converse com a família, certo? É só para você dar um exemplo aí. Agora nós vamos observar essas ilustrações, essas imagens que estão aí, ó. Tem aí uma pessoa lavando bem as mãos, depois nós temos uma pessoa lavando e desinfetando bem alimentos e finalmente um garotinho aí bebendo água filtrada, né? Ou seja, água limpa, boa para beber, chamada de água potável, né? Então, observando essas imagens, essas ilustrações, elas indicam o que para a gente? As ilustrações elas indicam formas de prevenção contra as doenças, né? Que tipo de prevenção? O que é a prevenção? Por que essas imagens elas mostram prevenção? Lembra o que é prevenir? Prevenir é cuidar antes de pegar a doença, antes de ficar doente. É a gente se cuidar com certas atitudes, ter certas atitudes cuidando do ambiente, do nosso corpo, dos alimentos, para não pegar a doença. Então, sobre isso que eu estou falando e observando estas imagens aí, as ilustrações elas indicam formas de prevenção contra doenças. Por quê? Por que essas imagens nos mostram que são prevenções de doenças? Aí você vai explicar. Letra B. Cite duas parasitoses, ou seja, dois tipos de doenças causadas por parasitas protozoários, que nós acabamos de ler na semana passada. Cite duas parasitoses causadas por protozoários que podem ser prevenidas com essas medidas, ou seja, lavando as mãos, lavando os alimentos, tomando água tratada, né? Água limpa, água potável. Fazendo essas coisinhas aí, a gente pode evitar certas doenças que são causadas por parasitas. Aí você vai dar o exemplo, né? Citar algumas doenças que a gente pode evitar pegar se a gente cuidar, se a gente prevenir com higiene, né? Com esses cuidados aí. E o final é a autoavaliação, que sempre o capítulo, a unidade, ele traz uma autoavaliação. Ou seja, você vai avaliar a si mesmo, marcando um X
se você entendeu bem, ou se você entendeu mais ou menos, ou se você não entendeu, certo? Então, durante toda a unidade, você conseguiu conhecer alguns micro-organismos e a importância para a vida na Terra desses micro-organismos? Porque lembra que tem micro-organismo que é ruim, mas também tem os bons que a gente precisa deles, né? Você conseguiu entender isso sobre os micro-organismos? Que existem esses dois tipos? Relacione alguns micro-organismos à transmissão de doenças. Você consegue fazer essa relação? Você consegue entender que alguns micro-organismos transmitem doenças, causam doenças? E outros não, claro, né? Mas que existem uns que causam? Conheço medidas para a prevenção de algumas doenças. Você conseguiu aprender algumas atitudes para prevenir, para evitar doenças? Você conseguiu aprender algumas coisas que a gente pode fazer para não ficar doente? E a última, entendo o que são vacinas e antibióticos. Você conseguiu entender o que são as vacinas, para que elas servem, e o que são os antibióticos, esse tipo de remédio? Aí você pode marcar, sinceramente, o que foi o alcance do seu entendimento ou não, tá? Aqui embaixo são sugestões, como sempre vem, de livros, filmes, né, sites, para você ler um pouco mais sobre o assunto, quem tem mais curiosidade para se inteirar melhor, certo? E para terminar nossa aula 5, com a atividade impressa de matemática, falando sobre o gráfico, que é o que a gente está trabalhando ultimamente, pegar informações que são coletadas, né, dados, e fazer em forma de gráfico para mostrar essas informações. Aqui no caso você não vai precisar fazer, já está pronto o gráfico, você só vai interpretar, ou seja, vai ler esse gráfico e as informações que ele está trazendo. João é dono de uma fábrica de salgados, né? E observe o gráfico, o número de salgados que ele vendeu em uma semana e depois responda abaixo. Então você vai observar esse gráfico, ó, tá vendo? Tem todos os dias da semana aqui. Vou diminuir para aparecer melhor. Aqui nós temos o que ele vendeu em segunda-feira, o que ele vendeu na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira. Para você saber direitinho, é só olhar onde a barrinha está alcançando. Por exemplo, quanto que ele vendeu na terça-feira aqui, ó, na terça-feira. É só observar que a barrinha está vindo aqui, ó. Então ele vendeu quanto? 3.145. Quanto ele vendeu aqui na quarta-feira? Ó, a barrinha está onde? Está aqui, ó, está indo aqui, ó. Então, ele vendeu 2.158 na quarta-feira. Então, na terça-feira ele vendeu esse tanto aqui e na quarta-feira ele vendeu esse tanto aqui. É onde a barrinha alcança. Só você observar isso, você vai saber a quantidade. E aí, depois, é só ler essas questões aí. Algumas você vai ter que calcular alguma conta, né, em relação às informações do gráfico, em relação a essas informações aqui do gráfico. Por exemplo, a letra A está perguntando quantos salgados João vendeu nos 3 primeiros dias. Então, você vai pegar a informação só dos 3 primeiros dias, né? Você vai pegar a informação da segunda-feira, terça e quarta-feira e vai juntar, certo? Que dia da semana ele vendeu mais salgado? Você vai observar a barrinha maior e você vai saber qual foi o dia da semana. E o menos salgado, a mesma coisa. Você vai observar a barrinha menor agora, no caso, para ver qual foi o dia que ele vendeu menos. Quantos salgados ele vendeu nessa semana? Se está falando nessa semana, está falando na semana inteira. Então, você vai calcular toda a quantidade da semana, ou seja, você vai ter que calcular toda essa quantidade aqui, certo? Vai ter que juntar todos esses números aí. Se ele vendesse esse mesmo número de salgados em 2 semanas, quantas ele venderia? Se está falando em 2 semanas, está falando o dobro. 2 vezes o que ele já tinha vendido nessa semana inteira, ok? E letra F, se nessa semana fosse feriado na quarta-feira, quantos salgados João venderia? Então você imagina, você já calculou que ele vendeu nos dias tudinho, não foi isso? Mas vamos imaginar que ele falou na quarta, né? Na quarta-feira, no caso, não tivesse tido trabalho, foi feriado. Então aí no caso você só vai considerar esses dias de cá. É só o total que você fez antes, é só você retirar o da quarta-feira que vai dar a resposta do que sobrou, certo? Então, releia com atenção, observe bem o gráfico, as informações, que fica bem fácil de fazer, ok? Espero que tenha entendido.
Não esqueça do formulário de avaliação dessa semana que começa amanhã, ok? Até a próxima!